fuera de foco, no voy a salir más para acá. Sean todos bienvenidos a más este video de nuestra clase de castellano. Hoy vamos a aprender sobre los pronombres, pronombres interrogativos y exclamativos. Eu tô com a minha colinha aqui. Então nós vamos aprender sobre pronomes interrogativos e exclamativos. O que são os pronomes interrogativos? Aí nós vamos ver o uso do I, uso de la I. E 4, uso de muy e mucho, ok? Vamos passar por 4 partes. Hoje a nossa aula será bem explicativa. Muito bem, já estamos aqui. E vamos ao primeiro tópico, que é pronomes interrogativos e exclamativos. E aí, nós temos aqui interrogante e exclamativos, né? Quando vamos interrogar, aqui está escrito, eu vou ler aqui para nós, né? Estas são as señales que indicam uma pergunta. Quer dizer, esses são sinais que indicam uma pergunta. Que é o signo, nós falamos em castelhano, signo de interrogação. E no castelhano, no espanhol, sempre nós abrimos o signo de interrogação e cerramos na pergunta. Quando vamos a empezar uma pergunta, abrimos o signo de interrogação, redactamos nossa pergunta e logo encerramos o signo. Então, em português não acontece isso. Às vezes eu estou lendo um texto em português e quando eu chego lá no final da frase, às vezes que tem um signo de interrogação que eu vejo que é uma pergunta. Então, entre aspas, eu tenho que entender muito de português para entender que iniciou-se com uma pergunta. Já no espanhol, toda vez que há de haver uma pergunta, sempre haverá um signo de interrogação indicando que aquilo é uma pergunta. E devem ser puestas no início e no fim da frase. Aqui já explica o que eu falei, né? E temos um exemplo aqui. Que quieres comer hoje? Está fazendo uma pergunta. Que quieres comer hoje? Aí nós temos os exclamativos. Estas são señales que indicam uma exclamação. Então nós temos aqui, isso aqui em espanhol chamamos de signo de exclamação, né? Signo de exclamação. Também abrimos para exclamar algo e cerramos al final de nossa exclamação, ok? E também devem ser puestas no início e no final da frase. Exemplo, que dia maravilhoso. Eu estou fazendo uma exclamação, que dia maravilhoso. Estou exclamando, né, que o dia é lindo, está maravilhoso, né? Então aqui eu abro e fecho com o signo de exclamação. Vamos aprender a fazer perguntas com como, que é um pronome interrogativo, como, que, de donde, quién. Esse quién aqui, ó, ele tem o plural também. Eu vou esticar aqui e escrever o plural dele. Só um momentinho. O quién tem um plural que é quiénes. Se eu for falar em plural, eu diria quiénes. Deixa eu colocar maiúsculo aqui. Quiénes. ¿Quiénes son, por exemplo? Então, lembrando que se formos perguntar quem em plural, nós devemos dizer quiénes. Quem é para singular e quem para plural. Quantos e quantas, como, aonde, qual. Aí no plural nós temos quales, né? Aqui, ó. O plural desse aqui seria quales. Quais são, né? Quando e por quê. Essas são as mais usadas, né? Pronomes interrogativos, digamos assim, ok? Então, vamos passar aqui a nossa página. O que são pronomes interrogativos? São pronomes que servem para perguntar alguma coisa ortograficamente, ok? Então, pronomes interrogativos são algo que a gente serve para fazer alguma pergunta, né, de alguma coisa
ortograficamente. Aqui nós temos então o exemplo. Vamos na primeira, que é que. Como hacemos uma pergunta com que? Que haces? Aqui nós temos o exemplo. Que haces? Pronome interrogativo que. Haces quer dizer o que faz, ou o que fazes, ou o que está fazendo, né? O que está fazendo? Ou qual a sua dedicação, por exemplo, pode ser também, né? Ou qual a sua profissão pode se usar também. Qual a sua profissão? Porque você está perguntando para a pessoa o que ela faz, em que ela é boa, por exemplo, digamos assim, né? Então, nós perguntamos isso. O que haces? Vai depender da ocasião para usarmos essa frase. Mas às vezes você liga para alguém e fala assim: Olá, que haces? Então, oi, o que está fazendo? Ou como está? O que faz? O que está aprontando? Algo assim, né? A que se dedica? Esse aqui é formal para segunda pessoa formal. A que se dedica usted, por exemplo, né? Qual é a sua profissão? Se fosse falar informal, que é no tu, isso nós fizemos na primeira aula, né? A que te dedicas? Que seria o S aqui, ok? A que te dedicas? Que línguas se habla na Espanha? Que línguas se falam ou falam-se na Espanha ou falam na Espanha? Quais línguas falam na Espanha seria aqui? Que línguas se falam na Espanha, né? Aí temos donde e de donde. De donde eres? De onde você é? Explicitamente isso aqui esse eres é para informal tu eres, ok? Então seria de donde eres tu, né? Aí se eu fosse falar para formal, de donde es usted? De donde es usted? Né? Seria es aqui, ok? Aí, de donde são esses bolígrafos? De onde são essas canetas ou estas canetas, né? Estes bolígrafos. Bolígrafo quer dizer caneta, ok? Aí temos onde trabalhas. Onde você trabalha, onde trabalhas, né? Ou onde tu trabalha, ok? Aí temos aqui o quién, e lembra do quiénes que eu falei? Então temos aqui, quién es este? Quem é este? Quiénes são tus amigos? Quem são os teus amigos? ¿Cuántos? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Você tienes, ¿verdad? Y ahora tenemos aquí, ¿cuántos hijos tienes? ¿Cuántos hijos tienes? Ou pode ser outras frases. Quanto dinheiro, quantos dinheiro, quanto dinheiro pode ser também, ok? Quanta camisa, quantas camisas ou quantos pantalones. Pantalão quer dizer calça. Eu vou deixar isso aqui de bônus para nós do ladinho aqui. Deixa eu ver se cabe na nossa tela. Aqui, ó, pantalão quer dizer calça. Pantalón. Calça. Quantos pantalones? Aí se agrega o ES, né, no final do N para pluralizar. Isso nós estudaremos na gramática, como pluralizar as palavras, ok? ¿Cuántos hijos tienes? O quantas hijas? O quantos amigos? O quantas... pode ser também quantas guitarras, quantos lápis, o que seja de quantitativo, né? Partindo aqui para a próxima. Aonde? Aonde vas tão rápido? Está fazendo uma pergunta. Aonde vas tão rápido? Aonde você vai com tanta pressa? Aonde está indo com tanta pressa? Seria isso aqui. Aonde vas tão rápido? Aí temos o qual. E aqui nós podemos fazer aonde se foi tu papá, né? Pode ser também a outra pergunta. Aí temos o qual. Qual é o meu? Qual é o meu? Ou quais são os meus? Pode ser também, tá? Vou até escrever aqui embaixo. Quais são os meus? Para pluralizar isso aqui. Quais são os meus? Seria quais são os meus, ok? Eu nem vou colocar a tradução porque é só
pluralizar o de cima. Quais são os meus? Aí aqui, como no meu teclado é brasileiro, ele não tem o signo de interrogação do início, mas vocês sabem que formalmente tem que ter o signo de interrogação aqui no início também, tá? Quais são os meus? Aí temos quando. Para quando estará listo? Quer dizer, quando estará pronto? Ou qual data ficará pronto, pode ser também, ok? Ou para quando está marcado, pode ser também, né? Deixa eu mudar aqui, por exemplo, para quando está reservado. Para quando está reservado, ok? Temos todos esses comparativos, né? Aqui é bem pouquinho, mas é para a gente aprender como usar mesmo, tá bom? Agora nós vamos para o uso do I. Uso do I. I. E aqui explica um pouquinho sobre o que é I. Em espanhol, ou seja, em espanhol utilizamos I quando falamos ou perguntamos pela existência de algo. Aí nós usamos esse I aqui, ó. I. A forma I nunca varia. Então não existe forma no plural. I é uma forma do verbo haver no presente do indicativo. Utilizamos para expressar a existência de pessoas e coisas. I é muito semelhante ao tem ou haver do português. Por exemplo, tem um gato na rua. Em espanhol ficaria assim: hay um gato en la calle. Agindo na nossa aula, ok? Então aqui, gente, para não confundirmos, sempre usamos hay e no tiene, porque muitas vezes nós confundimos muito isso, né? Nós queremos colocar, por exemplo, hay una cosa importante que se dice, né? Tem uma coisa importante, ou seja, há um ditado que se dice, tem um ditado que se diz. Então, se nós fôssemos traduzir isso ao espanhol, pode ser dicho, né? Então, aqui, ó, vou até colocar esse exemplo aqui embaixo, aqui, ó. Quando nós queremos dar indicação de algo no presente, seria hay un dicho popular. Tá vendo que eu estou usando o hay aqui? Eu vou traduzir ele que seria existe ou tem um ditado, né? Tem um ditado popular, ou existe, pode ser também. Tem um ditado popular, que seria aí um dicho popular. Aqui ele não fez a... Deixa eu fazer, duplicar ele aqui. Ok. Aí um dicho. Dicho quer dizer de dizer. Então, você diz dicho, seria um dito, né? Um ditado no caso, né? Aí um dicho popular. Não sei se está dando para ver bem aí. Vou colocar ele até maior aqui um pouco. Acho que agora daria para ver bem, né? Aí um dicho popular tem um ditado popular, ou tem um dito, ou algo semelhante, ok? Né? E no futuro seria habrá, ok? Vou passar aqui então. E aqui nós temos alguns exemplos de están. Aí para están nós podemos usar, em espanhol nós decimos artículos. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Mira, la, los e las. Vou colocar aqui embaixo discretamente a tradução disso aqui. Aqui seria a. E aqui é o plural, os e as, mais o substantivo, mais está ou están, ok? Então, o niño está em sua casa. Tá vendo que o menino está na sua casa ou em sua casa. Porque se fala aula, hay aula. Los niños están en su casa. O plural de el niño está en su casa. E o plural seria los niños están. Estamos usando aqui o están. Então, o que quis dizer aqui? Substantivo está ou estão no final. Então, os artículos, mais substantivo, mas
está ou están no final. Então, el temos aqui, los temos aqui também, está temos aqui e están também temos aqui. Perfecto. Los niños están en su casa. El niño está en su casa. Aí nós temos também mi ou mis, que é meus, tu ou tus, que seria teus, su ou sus, seus. Nuestros ou nuestro seria nossos ou nosso. Nuestra ou nuestras seria nossas ou nossas. Vuestros, vosso, vossos e vuestras, vossas, vossas. Sus seria seus, mais substantivo, mais estão. Então, assim, mi coche está en el garaje. Mi coche quer dizer carro, né? Está en el garaje. De están, tá vendo aqui o están? Aí temos o plural. Vuestros libros están en clase. Vuestros están. Vuestros livros. Isso aqui é com substantivo. Olha só que interessante. O están nós usamos com substantivo. E usamos também com nome próprio. Ok? Com substantivo e nome próprio, as mesmas. Então, assim, Jean ou Jean ou Jean está em sua casa. Nome próprio, está em sua casa. E Madrid está em Espanha. Ou podemos usar algo assim. Mi tío e sua mulher estão em Brasil, por exemplo. Deixa eu colocar aqui essa frase. Mi tío e mi tía estão em Brasil. Tem que ter o acento aqui. Estão em Brasil. Ou podemos colocar aqui la tarde está fria. La tarde está fria. Podemos usar isso também. La tarde está fria. Ok? Vamos ver alguns exemplos com hay. Alguns exemplos com hay. Aí temos aqui. Hay un coche en la calle. Hay un coche en la calle. Hay un coche en la calle. En la calle. Hay um coche. Tem um carro na rua. Calle é rua. Um é de uno, mas isso nós aprenderemos na gramática como colocar tudo isso, ok? Hay un coche en la calle, tem um carro na rua. Hay una silla en la oficina. Eu havia explicado que oficina em espanhol quer dizer escritório, tá? E a oficina que nós usamos no Brasil, que é a oficina mecânica, em espanhol se diz taller, taller mecânico. Hay una silla en la oficina. Tem uma cadeira. Una silla. Silla quer dizer cadeira, ok? Una silla en la oficina. No hay bolígrafos en el despacho. Esse despacho usa-se também como parte do escritório. Eu posso falar em mi despacho, no meu escritório ou no meu quarto, algo assim de escritório mesmo, ok? Despacho. Não tem canetas no escritório. Quer dizer, bolígrafo, já falei que é caneta, né? Então, tá vendo que aqui não seria no tiene. Aqui, tiene um coche en la calle. Não diríamos assim. Diríamos, hay un coche en la calle e não tiene un coche en la calle, ok? Tira esse tiene da cabeça aqui, tá? Hay una silla en la oficina, não tiene la silla. E sempre assim. Agora nas perguntas, em las perguntas. Lembrando que em espanhol se diz pregunta e não pergunta, ok? Te voy a perguntar e não a perguntar, ok, pessoal? Donde hay una parada de autobús,
Em espanhol se diz várias formas. Nosotros decimos, en Paraguay le decimos colectivo, um ônibus. Então aqui nós falamos ônibus, né? Pode-se dizer também autobus ou simplesmente bus. Vai depender do país que está. Então, onde há uma parada, onde tem um ponto de ônibus, né? Que seria o correto. Onde tem um ponto. Aqui, principalmente aqui em São Paulo, nós falamos ponto, né? Ponto de ônibus. Então, seria uma parada de ônibus ou um ponto de ônibus, né? Que há em la estanteria? Que há? Tá vendo que tem o tem, não que tiene. Que há em la estanteria? Aí o que tem na estante? Estanteria se diz estante no português, estanteria. Em minha casa não há ordenador ou computadora. Não se diz computadora em espanhol, se diz computadora. Se usa também ordenador, tá? Esses dois nomes estão corretos. Ordenador ou computadora. Não há mais helados em la nevera. Nevera usa-se para geladeira. Normalmente no Paraguai, não sei se em outros países, nós usamos heladeira, ok? Nevera eu acho que se diz mais na Espanha, não sei, tá? Mas sei que heladeira, nós le decimos heladeira em Paraguai, le decimos heladeira. Mi heladera, no decimos, ok? Não decimos nevera, pero nevera também significa geladeira, tá? Então não tem mais sorvetes. Helados quer dizer sorvete, tá? Como se fosse gelado. Helado. Lembra do L, helado. Lembra do D bem suave? Em la nevera. Em la de dizer heladeira também, em la heladera. Señal de móvil, aqui não há. Aqui é interessante, ó. Sinal de celular não tem aqui, ou aqui não pega o celular, se nós formos falar isso, né? Aqui não tem sinal de celular. Esse móvel se usa muito para celular, né? No Paraguai nós dizemos celular, mas em alguns países falam móvel, meu telefone móvel, que seria o meu telefone móvel, né? Móvel, né? Que é o telefone celular, que você pode mover ele de um lado para o outro, né? A respeito do hay. Aí temos muy e mucho, que é outra forma que pega muito também. Aqui nós vamos aprender a usar muy e mucho corretamente, tá? Esse aqui vai ser como a nossa cereja do bolo de hoje. Muy e mucho. Prestemos atención a esto porque es importante. Muy y mucho. Entonces, vamos a ver aqui por que decimos muy y mucho. Precede mucho ou mucha. Precede substantivos e verbos. Ó, precede, ele quer dizer, ele vem antes do substantivo e do verbo. Antepõe-se às expressões comparativas, adjetivas ou adverbiais. Esse é mucho. O muy, deixa eu colocar aqui em vermelho rapidinho. Depois vocês podem fazer print disso e lerem melhor, tá bom? Muy precede adjetivos advérbios, quando não ocorrer comparações, tá? Aqui está explicando por que essa diferença, ó. Aqui nós temos a diferença, que o mucho ou mucha, ele precede substantivos e verbos. Antepõe-se às expressões comparativas, adjetivas ou adverbiais. Enquanto que o muy precede adjetivos, advérbios, quando não ocorrer comparações, e até verbos, mas isso quando não ocorrer comparações. Já vamos ver isso. Podemos dizer que muy é associado à qualidade, mucho à quantidade. Podemos dizer que muy é associado à qualidade e mucho à quantidade. Entenderam essa parte? Essa explicação aqui é muito importante prestar atenção para que quando formos formar a nossa frase ou falar algo, para saber usar corretamente o muy. Sabemos que muy, podemos dizer, né, que muy é associado à qualidade. Então, tudo que você for dar qualidade, qualificar, você usará muy.
E quando você for dar quantidade, você falará mucho. Perfecto, así están comprendiendo. Y aquí tenemos los ejemplos. Algunos de los ejemplos, porque son muchos ejemplos. Muy bello. Deixa eu pegar a caneta aqui. Muy bello, né? Muy bello. Quer dizer muito belo. Ou muito bonito. Muy responsable. Muito responsável. Muy guapa. Muito bonita. Ou muito guapa também se usa para trabalhadora, né? Muito dedicada pode ser também, mas se usa mais para bonito, né? Muy arrogante. Muito arrogante, muito vanidoso, muito vaidoso, vaidade, vanidoso, vaidoso, muito peligroso, perigoso, muito perigoso, muito sencillo, muito simples, sencillo quer dizer simples, muito exquisito, exquisito quer dizer gostoso, muito gostoso. Mucho color. Aí já vamos para o mucho, tá vendo? Mucho color, muita cor. Mucho coraje, muita coragem. Mucho miedo, muito medo. Mucho capital, muito capital. Mucho arte, muita arte. Mucho mayor, muito maior. Mucho más, muito mais. E mucho después, muito depois. Mucho mejor, muito mejor. Lembrando que esse CH tem tom de che, mucho. Usamos el CH, se dice esta letra, mucho. Mucho color. De mucho estudiar, quedou assim. Então aqui está, ó. De muito estudar, ficou assim. De tanto estudar, né? De muito estudar, ficou assim. Por mucho trabajar, le passou isso. Porque trabalha muito, lhe aconteceu isso. Por trabalhar tanto, por trabalhar muito, lhe aconteceu isso. Muy e mucho, ambos têm o mesmo significado, que é muito. Mas como posso saber se devo usar muy ou mucho? Veja a regra. Muy, aqui está a regra. Muy mais adjetivo, advérbio. Então, hoy ella está muy hermosa. Hoy ella está muy hermosa. Pode ser muito mais adjetivo ou muito mais advérbio, ok? Então aqui o que ele quis dizer? Hoje ela está muito bonita. Hermosa se usa para bonita. Raramente se dice esta mujer es hermosa y no esa mujer es bonita. Es demasiado hermosa, por ejemplo. Ok? Aí temos aqui, como estás? Uma pergunta. E a resposta é muy bien e não mucho bien, não muito bem. Deu para entender a diferença? Agora temos mucho, é com substantivo e com verbo. Então, muito nós usamos com verbo ou com substantivo. Então, ele tiene mucho miedo. Ele tem muito medo. Ele vem de ele. Ele tiene mucho miedo. Ella tiene mucha prisa. Ela tem muita pressa. Ella tiene mucha, que vem do mucho ou mucha. Mucha prisa. Mucha prisa. Prisa quer dizer pressa, tá? Vem deprisa, por exemplo. Vem de pressa. Estou com prisa. Estou com prisa. Estou com prisa. Aí vamos para verbo mais mucho. Me duele mucho. Dói muito. Quando você fala me duele mucho, você está fazendo uma expressão dói demais, dói muito, né? Eu trabalho muito. Vamos chegando, vamos entrando. Muita atenção. Muita atenção. Se usa muy antes de. Aqui, gente, vamos prestar atenção aqui. Adjetivo. Se usa muy antes de A e B. Temos duas formas de usar o muy.
antes de adjetivo, então, muito alto, muito fácil, muito malo, e tudo que é adjetivo pode ser ele em qual forma for. Então, muy alto, muy fácil, muy malo, muy bueno. Aí podemos usar também muy delicado, muy experto, muy inteligente, muy sábio, muy, aí se vou falar, muy atencioso, muy romántico, muy carismático, muy amable, tudo isso cabe no muy. Isso em adjetivo. Aí temos advérbios. Muy bien, muy mal, muy tarde. Ok? Muy tarde. Mas existem algumas exceções. Tem algumas exceções. Que é no A, esses 4 adjetivos. Aí aqui nós temos as exceções, que é mejor, peor, maior e menor. Exemplos: mucho mejor, mucho peor e mucho menor. Os 4 advérbios, mas, menos, antes e depois. Então, quer dizer, esses adjetivos não tem como se usar muy, porque lembra que aqui fala que é para se usar com antes de adjetivo e antes de advérbio, exceto esses 4 que estão aqui embaixo. Esses 4 adjetivos que estão aqui, eles não levarão muy, eles levarão mucho, ok? Só esses que não vão usar muy. O restante, se você for falar muito melhor, não seria muito melhor, seria muito melhor. É isso que ele está ensinando aqui. Aí aqui é a mesma coisa, os 4 advérbios, que é mais, menos, antes e depois. Nesses casos aqui, não se usa muito. Fora esses casos, tudo que for adjetivos ou advérbios, usarão muito, exceto esses 4. ¿Entendido? Ahí tenemos el ejemplo de también los 4 adverbios, que son más, menos, antes y después. Ejemplos: mucho más, mucho menos, mucho antes y mucho después. Então é isso a nossa live de hoje. Uma frase final: haz con que tus sentimientos sean íntegros, seas leal, esforzado y con valor lograrás tus éxitos. Y buenas noches a todos. Agradeciendo a todos, muchas gracias por haber participado de esta clase, de más esta clase de español, o española se le puede decir. Y estoy feliz por esta tercera clase ya, que estamos aquí haciendo crecer nuestro canal, estamos aquí a un propósito, se puede decir acá también, pero yo digo aquí, es un propósito muy importante que es el aprendizaje. Creo que todos debemos y tenemos el derecho de aprender, tenemos el deber de aprender. Yo tengo una poesía que he escrito y que se dice: aprender es un deber. Entonces debemos aprender. É importante que aprendamos, porque quanto mais a gente se esforça no aprendizado, a nossa mente se exercita, não fica parada, e abrimos para isso outros caminhos de aprendizado, não somente a língua, mas nós abrimos outras formas de querer, de ter garra, de aprender mais e mais. E muitas gracias por esta noite, por estar aqui comigo. Já he tomado todo mi café, si no les iba a mostrar mi taza de café. Esfuerzo de estar conmigo. Estamos empezando nuestro proyecto y creo que vamos yendo ya mejorando más y más, y creo que ustedes también están ya aprendiendo a hablar el castellano de una forma muy importante, de una forma ya así, ya están viendo que hay mucha diferencia entre el portugués y el castellano. Muchas veces decimos, es solo hablar el portugués con un sotaco que ya hablamos el castellano, y no, debemos aprender, devemos dar os créditos à língua espanhola, porque ela é uma língua diferente do português. Não adianta a gente querer conversar com sotaque que já está que estamos falando em castelhano, em espanhol. Não. A língua, cada uma tem a sua essência, a sua lógica, a sua linha de segmento, a sua linha
tênue a sua romanticidade ou o seu romanticismo. Cada língua tem o seu romanticismo. Y esto es lo más importante, es conquistar la esencia de esta lengua nosotros. Buenas noches a todos, boa noite a todos e até a próxima